confuso. Amém? Você está cheio da unção de Deus já. Você deve estar cheio dessa unção. E Deus tem algo especial ainda para falar com você, para fazer na sua vida. Deixa de fazer, dê liberdade ao Espírito Santo para agir na sua vida nessa noite. Porque você vai sair daqui transformado em nome de Jesus. Amém. Você que tem a sua Bíblia comigo aí, livro de Hebreus. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Hebreus 4, 12. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Então, não há criatura alguma que não se manifeste à sua vista, porém todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, sabendo que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Retenhamos firmemente a nossa fé, porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas, porém um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Portanto, acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Aleluia. Senhor, que o Senhor traga para nós, ó Pai, discernimento, que o Senhor continue derramando a tua unção, o teu poder sobre nós, unja os nossos ouvidos, unja, Senhor, os nossos corações, a nossa mente, para que nós possamos compreender a tua palavra nessa noite. Que eu seja um instrumento nas suas mãos, Pai, que o Senhor cresça e que eu diminua, e que a tua glória seja manifesta nesse lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode, por favor, assentar aí no seu lugar. Aleluia. Hoje, culto de Santa Ceia é um culto especial. E com certeza você saiu da sua casa hoje porque você tinha o propósito de adorar a Deus. Você tinha o propósito de exaltar o nome do Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória. E você veio nessa noite participar dessa mesa para se fortalecer, para fortalecer o seu espírito. E você vai sair daqui fortalecido nessa noite. Deus já começou a trabalhar nesse lugar. Deus já começou a trabalhar na nossa vida, no louvor. E Ele ainda tem algo mais para fazer em nós. Abra o seu coração e deixe Ele falar com você. Deixa Deus falar com você nessa noite. Não deixe que nada venha tirar a sua atenção. Não deixe que nada venha dispersar a sua atenção, que nada venha tirar o seu foco, porque Deus tem algo especial para você em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, nós lemos aqui Hebreus capítulo 14, aliás, capítulo 4. No versículo 12, a palavra de Deus diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e poderosa. A palavra de Deus é viva e poderosa. Isso quer dizer que tudo que está escrito dentro dessa palavra é sempre atual, porque ela é viva. Alguma coisa só deixa de perder a sua essência a partir do momento que ela morre. Nós temos exemplos de algumas línguas que existiam antigamente, essas línguas morreram, elas não existem mais, elas servem simplesmente para serem estudadas hoje, mas elas não são mais faladas. E a palavra de Deus, ela é algo que foi escrito lá desde o Antigo Testamento, e tudo que foi escrito é atual até os dias de hoje, e vai continuar sendo atual até que o Senhor venha, porque é uma palavra viva e eficaz. Ela é viva, e ela sendo viva, ela precisa falar conosco, ela precisa
aqui dentro tem resposta para todas as perguntas que você tem aí. Qualquer pergunta que você tiver, você pode procurar na palavra de Deus que você vai encontrar. Até receita de bolo tem que ter. Porque a palavra de Deus é completa. A palavra de Deus ela é completa. E ela é uma palavra que veio para trazer para nós discernimento a respeito daquilo que Deus veio para tratar com o ser humano e da preparação que Ele tem para nós para o dia nos encontrarmos com Cristo nas nuvens. Ele vai voltar. Isso é fato. Não tem dúvida disso. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, ninguém sabe o momento. A única certeza que nós temos é que Ele vai voltar. E nós precisamos estar preparados para quando Ele voltar. E como é que nós vamos nos preparar? Ouvindo e obedecendo essa palavra que é real. Essa palavra que é viva. Essa palavra que tem que falar aos nossos corações. O versículo continua. É mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. A palavra de Deus, ela pode alcançar pontos na nossa vida, pontos no nosso corpo, pontos no nosso coração, pontos na nossa alma, pontos no nosso espírito, que nada mais é capaz de atingir. Apenas essa palavra é capaz de alcançar. Glória a Deus, aleluia. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus não tem como ser contrariada. A palavra de Deus não tem como ser contestada. Tem muita gente aí que tenta contestar a palavra de Deus, que tenta distorcer o que está aqui, que tenta trazer uma verdade diferente daquilo que está escrito aqui. Mas a palavra de Deus, a Bíblia que nós acabamos de ler, diz que ela consegue discernir os pensamentos e as intenções do coração. Se ela consegue discernir a intenção do coração, ela sabe muito bem o que é que cada um de nós tem feito ou tem pensado antes mesmo que a gente faça. Antes mesmo de nós fazermos qualquer coisa, a palavra de Deus já revela que Deus sabe o que é que nós vamos fazer. Ela penetra no mais profundo de nós. Existem algumas áreas hoje, ou sempre existiram essas áreas, que tentam entender partes do ser humano. Nós temos aí os psicólogos, os psiquiatras que tentam entender a mente humana. Nós temos aí os cardiologistas que tentam entender o coração humano. E nós temos especialistas em várias áreas que tentam entender e discernir aquilo que acontece com o corpo humano. Mas a única coisa que é capaz de sondar o coração do homem e de fazer a mudança que precisa e de alcançar locais que são impenetráveis e inalcançáveis, inatingíveis, é a palavra de Deus. Porque essa é a palavra daquele que nos criou. E aquele que nos criou nos conhece por inteiro. O psicólogo pode até ajudar a entender algumas questões na mente. O cardiologista pode até conseguir entender algum tipo de patologia, algum tipo de doença que existe no coração. Mas a única coisa que é capaz de ir no profundo da nossa alma é a palavra de Deus. E nós temos ouvido nos últimos dias essa palavra cada vez mais forte, revelando o propósito de Deus para nós, para nos colocar no caminho e na jornada que nós devemos seguir para um dia morarmos no céu. O único meio de nós sermos salvos e morarmos com Cristo na glória é se nós ouvirmos essa palavra e procurarmos cumprir o que está escrito dentro dela. Não tem outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai
E transformar pela palavra de Deus, quem é transformado pela palavra de Deus, ele sai de um estado pior para o melhor. Ele sai de um estado crítico para um estado de glória. Ele sai de um estado de tristeza para um estado de alegria. Ele sai de um estado em que ele se encontra triste, sem esperança, sem expectativa, para um estado em que tem no seu coração a certeza de que um dia vai habitar com Cristo na glória. Essa é a transformação que a palavra traz para você, que a palavra traz para mim. É transformação. Por isso que quando nós aceitamos Jesus como o único, suficiente Salvador da nossa vida, e nós entregamos a Ele o nosso coração, nós temos que deixar a vida que nós vivíamos lá atrás e passarmos a ter uma novidade de vida, porque a partir desse momento nós somos transformados. Transformados. A Bíblia diz que nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente, que é o nosso culto racional. O que isso quer dizer? Que isso, essa transformação que acontece na nossa vida, não é algo emocional. Não é algo que tem que acontecer só por causa de alguns momentos e por causa de alguns momentos de êxtase ou de emoção, não. A transformação na vida daquele que aceita Jesus, ela é algo racional, porque ela tem que partir da pessoa com consciência daquilo que ela está fazendo. Quando você aceitou Jesus, você tem que ter aceitado Jesus conscientemente. Você não pode ter aceitado Jesus no seu coração e tentar andar com Ele porque alguém está te forçando, alguém está te puxando, ou para poder provar para alguém que você é capaz, que você pode. Não, você tem que fazer isso, porque quando você aceitou Jesus no seu coração, você tinha plena consciência que esse era o caminho que iria te conduzir a uma vida melhor do que aquela que você levava. A nossa vida sem Jesus é uma tragédia. A nossa vida sem Jesus era algo que não tinha nenhuma perspectiva de melhor. Poderia até ter alguns momentos de felicidade e alegria, alguns momentos lá em que nós nos encontrávamos e achávamos que estávamos bem. Mas aqueles momentos passavam e aí nós nos encontrávamos com nós mesmos e vimos que existia um vazio dentro de nós e que precisava ser preenchido. Deus te deu o livre-arbítrio quando Ele te fez, te deu a oportunidade de você escolher para onde você quer ir, como você quer andar, como você quer viver, mas Ele também deixou um vazio aí dentro de você que só pode ser preenchido através do poder do sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Só pode ser preenchido com a presença do Espírito Santo. Não tem como você ser uma pessoa completa se você estiver fora dessa palavra. Vai sempre estar faltando alguma coisa, porque esse lugar aí não pode ser preenchido com mais nada. Mas é você que escolhe, sou eu que escolho. O que é que eu quero para a minha vida? O que é que você quer para a sua vida? O que é que você quer para o seu futuro? O que é que você quer quando você partir desse mundo? Para onde é que você quer ir? Os tempos estão sendo abreviados. Os tempos estão cada vez mais curtos. Nós já estamos aí quase meados do mês de maio, quinto mês do ano. O que é que você fez nesse ano até agora? Pensa. Sobretudo, o que é que você fez na obra de Deus e em prol da salvação das almas até agora? É o quinto mês do ano. Você já pregou para alguém? Você já convidou alguém para vir participar do culto? Você já chamou alguém para participar de algum trabalho na igreja? Você já falou a respeito da salvação de Cristo na vida de alguém? É o quinto mês. Todo ano, final do ano, nós fazemos o nosso projeto de vida.
E aí a gente faz um projeto de vida, entrega aqui no altar, o projeto de vida é levado para o monte, a gente faz lá, entrega ao Senhor e queima os projetos de vida. Só que eu tenho mania de tirar uma cópia do meu. Não sei se você faz isso. Por que eu tiro uma cópia do meu? Porque minha mente é falha. Quando eu chegar no final do ano, eu não vou lembrar o que eu pedi lá, ou o que eu disse que eu ia fazer. Por isso que eu deixo anotar, por isso que eu deixo uma cópia comigo. E se você tem esse hábito, quando você chegar na sua casa hoje, pega o seu projeto de vida que você fez no final do ano de 2024, dá uma olhada lá e vê se você fez alguma das coisas que você prometeu lá. Nós já estamos no quinto mês. Nós já estamos no quinto mês. E se nós não abrirmos os nossos olhos, não agirmos, o ano vai passar e nós não vamos fazer nada, não vai acontecer nada na nossa vida. Porque os dias são cada vez mais rápidos, cada vez menores. O tempo está sendo abreviado. A Bíblia diz que no final dos tempos o tempo seria abreviado, e nós estamos vendo isso se cumprir. Nós estamos vendo isso se cumprir. Nós vemos uma criança nascer hoje, daqui a pouco ela está correndo, está falando, daqui a pouco está maior que a gente, sem que a gente perceba que isso aconteça. A gente faz planos que quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas na realidade a gente faz esses planos e muitas vezes a gente fica sentado, conforme está escrito lá no hino nacional do Brasil. Sabe o que a gente faz? Fica lá deitado e quer se esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo, e deixa querendo que Deus faça para nossa vida. Haja, porque o tempo está passando. Deus conhece o seu coração. Essa palavra é capaz de penetrar lá no profundo do seu coração. Não adianta você querer mostrar que você é alguma coisa que você não é. Não adianta você querer convencer a mim ou convencer a qualquer pessoa que você é algo que você não é. Você pode até me convencer, você pode até convencer as pessoas, mas a palavra de Deus é capaz de penetrar lá no seu íntimo e revelar quem você realmente é. E Deus ninguém vai enganar. Não adianta você querer mudar. Deus não vai, ninguém vai enganar Deus. Você pode me enganar. Você pode enganar o seu filho, o seu pai, a sua mãe, mas Deus você jamais vai conseguir enganar. Voltamos para o nosso texto aqui, versículo 13. Não há criatura alguma que não se manifeste à sua vista. Não tem ninguém capaz de se esconder da palavra de Deus. Ninguém é capaz de se esconder da palavra de Deus. Um dia Jesus estava falando, pregando, e as pessoas começaram a se retirar do local onde ele estava pregando, porque a mensagem que ele falava era muito pesada, uma mensagem dura, e as pessoas começaram a sair porque não concordavam com aquilo que ele falava. E aí, quando as pessoas saíram, os discípulos chegaram para Jesus e falaram para ele: mestre, a multidão está indo embora. O senhor está falando aí, o senhor está sendo duro demais, eles não estão gostando, eles estão indo embora. E aí Jesus vira para eles e fala: e vocês, por que também não vão? Vocês não vão também por quê? Aí, revelado pelo Espírito Santo, alguém vira para Jesus e fala: Senhor, para onde nós vamos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para onde que nós vamos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Se Deus está tratando com você, seja em qual área for, deixe Ele tratar. Se Deus está pegando pesado com você, não reclame por isso, porque Ele está te forjando para uma vitória que também vai ser grande. Ele está te propondo uma condição de hoje você vai estar na luta, mas amanhã Ele vai fazer com que essa luta cesse e você veja a sua glória manifesta na sua vida. Mas tem que permanecer firme, tem que permanecer fiel. Não dá para esconder da presença de Deus, não dá
palavra de Deus. Não tem como. Se você se enfiar lá no mais profundo abismo, Deus está lá. Se você subir no mais alto monte, Ele também está lá. Não adianta você querer se esconder de Deus e da sua palavra. Porém, todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. Ele tudo vê, Ele tudo enxerga, Ele conhece tudo. E um dia nós vamos ter que nos encontrar diante dele para prestar conta daquilo que nós fizemos aqui. E quando Ele virar para você e falar, mostra-me as suas mãos, o que é que você vai ter para mostrar para Ele? Ô Senhor, eu até tentei fazer a sua vontade, eu até tentei fazer a sua obra, mas eu trabalhava demais, eu ficava muito cansado, não conseguia na igreja. Eu até tentei fazer a sua vontade, eu até tentei fazer as suas obras, Senhor, mas o único dia que eu tinha para descansar era no domingo, e eu não podia ir na igreja, porque senão eu não ia ficar cansado o resto da semana. Eu não pude, Senhor, fazer as coisas da forma que o Senhor queria que eu fizesse, o que eu deveria ter feito. Infelizmente você vai ter uma resposta que você não gostaria de ter naquele dia. Pastor, isso é muito pesado, você está sendo muito radical, eu não sou radical, não. Eu trago para você a revelação e o que está escrito dentro dessa palavra. Eu não estou aqui para poder te enganar. Eu não estou aqui para poder ficar massageando o seu ego. Eu não estou aqui para poder falar com você que você vai ser salvo de qualquer jeito, sabendo que você não vai ser salvo. Porque quando você chegar diante de Deus, você vai falar com Ele, Senhor, mas eu não sabia disso. Ele vai falar com você, olha, no dia 11 de maio do ano de 2025, você estava sentado no banco da igreja lá no bairro Santa Cruz, e os seus olhos foram abertos. Eu revelei a minha palavra lá, e você ouviu. Se você não deu crédito e não cumpriu, agora não adianta me falar que você não sabia. Deus está dando oportunidade, Deus está mostrando, Deus está falando, e muita gente está achando que vai depois ter tempo de voltar atrás. Nenhum de nós sabe quando é que será a nossa hora. Nenhum de nós. Às vezes nós podemos achar, não, mas eu estou muito novo ainda tem muita coisa para percorrer. Se fosse assim, crianças não morriam. Fosse assim, jovens não morriam. Só morria todo mundo velho, avançado em idade. Mas não é isso que acontece. Porque cada um de nós tem uma história que está escrita já por todos os nossos dias. E no momento que o nosso nome for chamado e a nossa hora chegar, não tem como a gente querer voltar atrás. Não dá mais. Por isso é que nós temos que andar em santidade de vida todo o tempo, todos os dias da nossa vida, porque ninguém sabe a hora nem o dia que Ele há de voltar. A única certeza é que Ele veio. E por tudo que nós temos visto por aí, não demora. Sabemos que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Retenhamos firmemente a nossa fé. Jesus veio a esse mundo, se entregou, morreu numa cruz para nos dar a oportunidade de vida e de salvação. E depois Ele, no terceiro dia, Ele foi ressurreto, Ele ressuscitou, e Ele hoje se encontra sentado à direita de Deus Pai, preparando o lugar para que nós um dia estejamos com Ele. Mas para que isso aconteça, nós temos que manter firmes a nossa fé até o último instante. Aleluia. 1 Coríntios 15, 17. 1 Coríntios 15, 17.
é um ser soberano que está lá sentado no trono, ao qual nós não temos acesso. Nós só vamos ter acesso o dia que nós formos para o céu. E quando nós estivermos aqui, chegar lá, nós não temos esse acesso. Se alguém está ensinando isso para você, se você ouviu isso de alguém, tira isso da sua mente, do seu coração, porque isso é uma mentira do diabo. A Bíblia diz que ele, vou ler de novo, sabendo, porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com os sentimentos da nossa fraqueza. Tudo aquilo que nós pedimos ao Pai através de Jesus, creio que nós receberemos. É isso que é escrito na palavra. Se é através de Jesus, quer dizer que não interessa a forma como nós estamos. Nós vamos falar com Ele. Se nós estivermos com o nosso coração nele, voltado para Ele vai ouvir o nosso clamor. Ele não está lá no céu disperso de qualquer jeito. Ele não está lá no céu com as costas viradas para nós, não, pelo contrário, Ele está com seus olhos voltados para nós, intercedendo por nós, junto ao Pai. Pai, eu morri por causa daquele lá, o meu sangue foi derramado por causa dele, que eu tenho misericórdia da vida dele. Maravilha, Deus. Porém, que todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Não adianta você querer virar para Cristo e falar com Ele: Senhor, eu não consigo fazer isso, eu não dou conta de fazer isso, porque eu sou humano, eu sou fraco. Aí sabe o que Ele vai falar com você? Eu também me tornei humano e eu consegui vencer sem pecado. Ele não veio aqui à toa, Ele não se fez carne, Ele não se fez ser humano à toa, simplesmente porque precisava para as pessoas acreditarem nele. Não, Ele veio em forma humana, se tornou um homem, assim como eu e você, para nos mostrar que é possível vencer esse mundo. É possível. Pastor, mas no tempo de Jesus era mais fácil. No tempo de Jesus ele não tinha rede social para distrair ele. No tempo de Jesus ele não tinha celular para distrair a mente dele. No tempo de Jesus não tinha televisão para passar coisas lá que são contrárias à vontade de Deus, para tirar o foco dele. No tempo de Jesus as pessoas eram mais abertas para receber o Evangelho. Ah, é? Será que era? Será que era assim mesmo? O povo de Israel foi levado cativo por algumas vezes porque estava fazendo contrário àquilo que é ensinado nessa palavra. E é o povo que tinha conhecimento da lei, é o povo que estuda a lei. O Evangelho era mais fácil de ser pregado, era tão mais fácil que aqueles para os quais ele veio foram os mesmos que o colocaram numa cruz. Você acha que era fácil? Muitas pessoas que estavam no dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando ele montou no jumentinho e veio entrando, e as pessoas colocando ramos sobre o chão e saudando aquele que seria o rei que eles estavam aguardando. Muitas daquelas pessoas que estavam lá saudando Jesus e que colocaram ramos no chão e que disseram, que proclamaram ele como rei, foram muitos que estavam no dia lá do julgamento perante Pilatos, gritando: crucifique. Ou nós somos dele, ou nós não somos dele. Não dá para ter meio dele. E não adianta querer enganar, dizendo que é dele, se não é, porque ele conhece o seu coração. Ele sabe quem você é. Nós temos que parar de brincar de ser cristão. Nós temos que parar de brincar de ser crente. Parar de brincar de acharmos que nós já estamos salvos porque nós frequentamos a igreja há 50 anos, há 30 anos, 10 anos. Não é o tempo de igreja que você tem que vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é o tempo que você tem com Cristo.
Tempo de igreja é bom você ter, para você ter experiência, para você aprender, para você ser ensinado, para você ser doutrinado, para você aprender. Mas o tempo de igreja não é suficiente para te levar para o céu. O ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus, ele não tinha tempo nenhum de convertido. E aí, no momento que o outro começou a blasfemar, o ladrão que estava à esquerda começou a blasfemar, o da direita falou: fica quieto, rapaz, fica quietinho aí. Eu e você fizemos tudo errado, nós merecemos estar aqui. Mas esse homem, ele não fez nada. Ele está aqui inocente. Ele não deveria estar aqui. Eu e você temos todos os motivos para sermos crucificados aqui hoje, mas esse homem não. Aí ele vira para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não era convertido. Ele não conhecia Jesus. Ele não tinha aceitado Jesus. Ele não tinha ouvido, talvez, essa palavra da forma que muitos de nós temos a oportunidade de ouvir nessa noite e em outros dias que nós estamos aqui. Mas ele entendeu naquele momento que ele estava sendo crucificado, que aquele homem que estava do lado dele não merecia estar lá. E ele virou-se e falou para Jesus: olha, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus vira para ele: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Ele não precisou de muitos anos de convertido. Ele não precisou de muitos anos seguindo a Jesus. Ele não precisou de ouvir várias mensagens acerca daquele que viria para ser o Messias. Naquele momento, no último momento, antes de morrer, ele se arrependeu dos seus pecados e teve a sua salvação garantida. Não é o seu tempo de igreja que vai levar você para o céu. O que vai levar você para o céu é o cumprimento dessa palavra da sua vida. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Feche os olhos.